Olá, sejam bem-vindos ao Teamcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a decisão do STJ que suspendeu a decisão final contra o IPI na revenda de importados. O STJ suspendeu os efeitos de uma decisão definitiva que dispensava as empresas de recolherem IPI na revenda de importados. É histórico, é a primeira vez que isso acontece na corte. Os ministros eles atenderam um pedido da Fazenda Nacional e essa decisão ela foi proferida pela primeira sessão, em caráter liminar, e durante o julgamento, que vai ser um tema bem amplo, esse julgamento, quando for concluído, ele vai servir de precedente para influenciar o julgamento de outros casos que estão no STJ e nas instâncias inferiores. Então, esse julgamento trata-se do uso da chamada ação rescisória, que para reabrir processos já encerrados, que foram transitados em julgado, quando há alguma mudança na jurisprudência. O tema ele foi divulgado no Valor Econômico, e os ministros que julgam esse caso, que é uma ação rescisória movida pela Fazenda Nacional contra o Sindicato de Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina. Então, a entidade que obteve em abril de 2015 essa decisão, então hoje essa decisão foi suspendida. Era uma decisão definitiva para que os desfiliados não precisassem recolher o IP na revenda. Então, essas empresas beneficiadas, além de deixar de pagar o IPI, elas passaram a pleitear a devolução dos valores pagos pela União por meio de precatório ou compensação. A liminar do STJ concedida essa semana, ela trava essas devoluções. Então, vai ter um impacto bem significativo para essas empresas. O impacto, então, é alto, né? Segundo a PGFN, apenas 6 pedidos de expedição de precatório recentemente apresentado para a Justiça por essas empresas filiadas, elas já superaram 3,6 bilhões. Então, para você ver que é um impacto bem alto para essas empresas. A procuradora Amanda Geraci, ela diz que por ser um processo coletivo de um sindicato, ela alcança todas as importadoras do estado de Santa Catarina e também existe empresas de outras regiões que abriram filiais no estado justamente para se beneficiar. Então, havia uma expectativa que essa discussão fosse mais ampla sobre o uso das ações rescisórias, ela fosse solucionada nessa primeira sessão. Então, o tema ele foi incluído na pauta, mas os ministros acabaram declinando no julgamento para uma solicitação da ministra Suzete Magalhães, que ela pediu mais tempo para estudar os votos dos colegas. Então, como disse anteriormente, esse tema começou a ser julgado lá em outubro de 2021 e ele esteve na pauta também em março. O placar estava em 2-1 para permitir o uso das ações rescisórias e esses dois votos favoráveis, eles tratavam especificamente das ações coletivas. Então, essa diferenciação entre ação coletiva e individual, ela nunca tinha sido feita antes. O ministro Gurgel de Faria, o relator do caso, que levantou essa possibilidade. Então, ele considerou que a manutenção das decisões coletivas elas podem confrontar os princípios da isonomia e da livre concorrência. Já o ministro Francisco Falcão, ele está acompanhando esse entendimento. E o Mauro Marques, ele tem um posicionamento radicalmente contra. A conclusão, ela depende ainda dos outros 6 ministros. Eles afirmaram na sessão dessa semana que vai ser incluído na pauta na primeira sessão de 2023, que ocorrerá no mês de fevereiro. E em razão do adiamento dessas discussões, o relator colocou em julgamento o pedido de tutela provisória apresentado pela PGFN para suspender os efeitos da decisão definitiva do sindicato até a conclusão do julgamento, daí a liminar. Então, o placar fechou em 5-2 para atender o pedido. No voto do ministro Gurgel de Faria, ele deu ênfase às discussões que já estão ocorrendo lá no STF e os ministros começaram a julgar no plenário virtual no mês passado, se as decisões definitivas que favorecem os contribuintes perdem o efeito de forma imediata quando não há uma mudança de jurisprudência. Essa discussão é bem mais ampla e no STJ se discute a possibilidade da Fazenda Nacional apresentar a ação rescisória por meio desse instrumento. Então, desconstituir uma decisão já definitiva. Já no STF, a rescisória sequer seria necessária. Então, chegou a ter a maioria dos votos no sentido plenário virtual, mas o ministro Edson Fachin, ele apresentou pedido de destaque. Então, com isso, o julgamento foi interrompido e transferido para o presencial. As discussões, quando retomada, terão também o placar zerado. A discussão estava sendo levantada no STF e o contribuinte, então, que discutiu a cobrança na justiça e teve a ação encerrada, sem possibilidade de recurso a seu favor,
autorizando ele a deixar de pagar, ele perderia esse direito se tempos depois a corte julgar o tema, com repercussão geral por meio da ação direta de constitucionalidade e decidir que a cobrança é devida. Então, isso porque na linha do voto do ministro Barroso, o relator do tema 885, os precedentes qualificados, eles produzem a norma jurídica nova com efeitos a partir da data da publicação do julgamento. Então, isso foi frisado pelo ministro Gurgel de Faria em seu voto. As decisões sobre a cobrança de IPI na revenda de importados pode ser afetada com esse julgamento do STF. Então, quando o Sindicato de Santa Catarina obteve essa decisão definitiva que dispensou as suas filiadas de recolher o IPI na revenda, a jurisprudência ainda estava oscilante. Então, até maio de 2014, o STJ tinha entendimento consolidado pela incidência do imposto em duas etapas: no desembaraço aduaneiro, quando o importador recebe o produto que foi fabricado fora do país, e também no momento que ele revende para o mercado brasileiro. Esse era o formato defendido pela Fazenda. Então, no julgamento da primeira sessão em maio de 2014, houve uma mudança de posição. Os ministros decidiram que os importadores devem recolher o IPI somente na etapa do desembaraço aduaneiro, como defendiam os contribuintes. Só que esse entendimento durou até dezembro de 2015, quando a primeira sessão ela voltou atrás em caráter repetitivo, definiu pela tributação das duas etapas. Então, o STF em 2020 também validou essa cobrança. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela tenta reverter as ações que foram em trânsito julgado. A argumentação aos ministros é que essas decisões proferidas em favor de alguns contribuintes antes do repetitivo têm potencial de provocar desequilíbrio no mercado. Então, o STJT aqui, no entanto, sequer conhecia essas ações rescisórias. Então, ela aplicava nos casos da súmula 343 do STF. O texto diz que essa ação não pode ser utilizada quando a decisão que se pretende modificar estiver baseada numa lei com interpretações divergentes dos tribunais. Então, o representante do Sindicato de Santa Catarina, advogado Daniel, ele diz que a sessão ainda está debatendo o conhecimento dessa ação rescisória, e eles entendem que a relativação da súmula 343, ela implicaria a inesperada ruptura do quadro legal e jurisprudencial vigente, e não evitaria desequilíbrios concorrenciais. Então, dessa forma, as empresas vão ter que aguardar o julgamento no ano que vem e, por enquanto, mensurar o impacto econômico que essa decisão já está ocorrendo nas suas empresas. O que é entendido que, muito pelo contrário, está causando desequilíbrio esse efeito, né, se ocorrer, porque já existem inúmeros contribuintes que já obtiveram decisões definitivas idênticas, 27 delas foram mantidas em ação rescisórias inadmitidas pelo STJ. Então, o representante do Sindicato de Santa Catarina alega e também entende, além disso, que deve se respeitar a competência exclusiva do STJ para decidir sobre a eficácia da coisa julgada. Então, agora vai ter que aguardar. Espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, entre em contato. Tenha uma ótima semana.